Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Maurício Bacar, sou astrólogo e numerólogo. Vamos falar hoje sobre um assunto que envolve muito o mapa astral. E claro, quando faço atendimento com os meus clientes, falo muito desse ponto porque consigo perceber tanto da análise numerológica quanto astrológica também, elementos que nos vinculem à experiência da criança interior, porque na prática, no fundo, todos nós temos uma criança interior que obviamente teve as suas experiências, muitas delas agradáveis, muitas delas desagradáveis, não importando muito a quantidade justamente de situações agradáveis e desagradáveis, porém o que mais importa é justamente o que nós, como adolescentes e adultos, o que nós fazemos com essas experiências lá do eu criança, da nossa criança interior. Na prática, então, o que nós percebemos? Percebemos que se nós não aceitamos, se nós não compreendemos, se nós não colocamos um novo significado, se nós não colocamos uma resignificação em vários elementos dessa infância, dessa criança interior, na prática nós vamos percebendo que muitas áreas da vida não fluem, ou vão literalmente funcionando de uma maneira desequilibrada, ou vão funcionando de uma maneira que muitas vezes até se torna um pouco caótico. Questão financeira, questão afetiva, questão profissional, enfim, as relações humanas de todo tipo. Portanto, todos nós temos uma criança interior. Mas o ponto é, como que nós nos relacionamos com ela? Se a gente não assimilar essa experiência, se a gente não aceitar, se a gente não conseguir colocar um novo olhar em cima desse assunto, na prática o que a gente percebe é justamente isso. Nós não conseguimos fazer com que a nossa vida flua de uma maneira natural. Então, na prática, o que se percebe? Em primeiro lugar, a gente tem que olhar para essa criança interior e entender que ela existe, que ela está lá, independentemente da situação. Muitas vezes são situações até mesmo da gestação, situações da primeira infância, situações no colégio, situações com os pais, situações com os irmãos, enfim. A situação ela se encontra. Ela está lá, ela aconteceu, não tem muito o que a gente fazer, digamos assim. Porém, o que mais importa é o que nós vamos fazer com essa situação a partir desse momento, independentemente da idade que tenhamos. 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, não importa. A idade não importa, o que importa é como que nós estamos nos relacionando com essa camada interna da nossa personalidade, que é a criança interior. Então, em primeiro lugar, nós temos que aceitar que ela está lá, aceitar que houveram sim situações que não foram agradáveis, que justamente marcaram a nossa experiência emocional, impactaram a nossa experiência mental, ficaram elementos no nosso inconsciente, e nós temos que, em primeiro lugar, então, aceitar que isso faz parte. No segundo momento, então, começar a entender esse processo, nos conhecermos numa profundidade cada vez maior, fazer um processo de ir pegando essas camadas e irmos, né, abrindo essas camadas devagarinho, porque são cicatrizes psicológicas que todos nós temos e que nós temos que olhar em algum momento. Então a gente vai se conhecendo, vai entendendo o processo, vai entendendo que tudo de uma maneira foi justo para a nossa experiência, porque numa visão ocidental cristã, o que acontece muitas vezes conosco é um castigo. Mas na visão espiritualista, na visão da astrologia esotérica, da astrologia kármica, que é o trabalho, não é esse ponto de vista. Nós não somos vítimas, não foi um castigo, simplesmente é uma necessidade de experiência que nós temos que olhar para além dessa experiência e entender que tem ali uma lição, tem ali um ensinamento e tem uma luz para ser despertada diante dessa circunstância, diante desse fato, desse acontecimento. Feito o processo de aceitação, feito o processo de buscar o autoconhecimento e de entender por que isso aconteceu, como que isso funciona, quais são as sensações que isso me remete, quais são as causas da pressão psicológica que muitas vezes eu vivo. Bom, aí nós começamos então, de fato, o processo de transmutar essas pressões psicológicas, de transmutarmos essas energias. O processo de transmutação, como falei, envolve colocar luz, colocar consciência, colocar atenção e, obviamente, mudarmos a vibração. Porque se nós nos mantivermos numa posição de vítima, numa posição de coitadinho, numa posição de sofrimento, numa posição de dor, a vibração ela não muda. E nós não conseguimos fazer, de fato, essa transmutação que é o objetivo justamente de estarmos aqui numa experiência humana. É óbvio que essa transmutação muitas vezes leva meses, anos ou décadas. E é completamente natural, porque todos nós estamos nesse processo. Mas a transmutação é justamente isso, é sairmos de um plano de vibração,
levarmos a consciência para um outro plano. E isso envolve algumas luzes, como compreensão, amor, compaixão, aceitação, que nós já falamos. Porém, aqui a energia não é de compaixão com os outros, não é a energia de compreender os outros, não é a questão de amar os outros. Tudo é uma questão interna. Eu estou compreendendo a minha criança interior, eu estou compreendendo como que funciona a minha personalidade, eu estou amando todas as situações que eu já vivi, eu amo, eu unifico todas as polaridades dentro de mim, eu sou grato por todas as experiências que eu já vivi, eu sou grato pelas experiências agradáveis e também desagradáveis, porque no fundo, quem são os nossos maiores mestres e aquilo que nos mais faz evoluir? São os nossos erros, são as experiências dolorosas, as experiências que nós julgamos como desagradáveis. Então, sem esses eventos, sem essas experiências, talvez nós não despertaríamos de fato o outro prato da balança, que é a luz. A luz que deve ser colocada em cima desses eventos. Então é óbvio que muitos de nós temos memórias que muitas vezes, claro, às vezes a gente não lembra, ou às vezes a gente tem uma certa memória de um evento passado, mas não compreende, não aceita, ou não quer compreender. Só que se a gente não olhar para isso, o sofrimento acontece. A pressão psicológica sem razão nenhuma acontece. Então tem algumas luzes que nós temos que colocar em prática, como falei, a compreensão, o amor, a compaixão. Todas essas energias são em relação a nós mesmos. A compaixão, por exemplo. Nós temos uma compaixão conosco mesmos? E repito, temos que ter compreensão conosco mesmos, temos que nos amar, o amor próprio aqui, não no sentido de um amor à própria imagem, ou um amor próprio excessivo, não é essa a ideia. Um amor próprio de entender que sim, tudo que fez parte e tudo que faz parte da minha vida interior e exterior faz parte da minha experiência e eu tenho que chegar a uma unificação disso. E justamente a força do amor é a força da unificação. Esse é o poder do amor. O amor não exclui, o amor não é indiferente, o amor não divide, o amor não separa. O amor, ele une, o amor gera uma unidade. O amor gera justamente uma totalidade no meio de toda a multiplicidade. Só que por que a sociedade hoje não manifesta a unidade, o amor, a fraternidade? Porque as pessoas não fazem com elas mesmas. No fundo, nós não fazemos conosco mesmos. Então essa reflexão desse vídeo é justamente sobre esse assunto. Essa camadinha interna da cebola que todos nós temos, que é a criança interior, ela está lá, ela está esperando, em todos nós. Então cabe a nós olharmos para essa, digamos, essa camada interna e colocarmos uma luz nesse ponto. Porque, como falei, falo pela experiência de conversar já com milhares de clientes. A experiência da criança interior, ela interfere em muita coisa. No senso de identidade, na autoconfiança, numa confiança nas próprias capacidades e que justamente vai se refletindo, né, na questão afetiva, financeira, material, profissional, na forma da gente encarar a vida. Então todos nós temos que olhar para esse elemento. É uma tarefa humana. E claro, a astrologia, a numerologia e outras tantas, digamos, técnicas que nós temos nos dias de hoje, tipos de terapias, ajudam muito nesse processo. Falo por experiência pessoal e falo pela minha experiência também desses atendimentos que tenho feito nos últimos anos usando as ferramentas da astrologia e da numerologia. Então essas são as reflexões. Como sempre, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu gostei. Isso faz com que o vídeo alcance mais pessoas. Compartilhe com aqueles que você acha que vão gostar desse assunto. Se ainda não é inscrito ou inscrita no canal, por gentileza se inscreva e ative as notificações, ative o sininho. E até o próximo vídeo. Um fraterno abraço para todos vocês.